Olá, boa noite a todos os amigos que nos acompanham aqui no Facebook. É um prazer estarmos aqui novamente. Boa noite, Malô. Boa noite, Leonardo. Boa noite a todos os que nos acompanham. Como sempre, desejamos que estejam todos muito bem, em paz, com saúde. Um abraço já para a Celina, o Fernando Albertin e os outros mais que forem se achegando. Que mais uma vez a gente possa ter uma noite bastante iluminada e que os bondosos amigos espirituais possam nos inspirar, porque a lição de hoje é difícil, né, Leonardo? Está ficando cada vez mais difícil, né? Na lição de hoje a gente conversava um pouquinho antes como está difícil, né? E cada semana mais vai exigindo da gente. A Eliana, ó, ai que friozinho. Deu uma esfriada, né, Malô? Isso é verdade. Lá em Bom Sucesso deve estar um gelo. Um beijão a todos aí que estão conosco nesse começo, né? Isso. Bom, é o nosso 10º encontro. Puxa, a oitava bem-aventurança, né? A penúltima bem-aventurança. Falta só mais uma para finalizar as virtudes aí da bem-aventurança. E nesse encontro nós vamos tratar do amor à justiça. Não é da justiça, né? Mas é do amor à justiça. E aí nós vamos entender um pouquinho, né? Um pouco melhor, isso. E melhor. A gente vai encontrar em Mateus, aí no capítulo 5, versículo 10. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Isso. E aqui ele traz que é o reino dos céus já. Então, né, então, quem já está sofrendo perseguição devido ao amor à justiça, já pertence ao reino dos céus. E amor é aquela afeição, aquela adoração e justiça pelas coisas certas, né? Então, é o amor pela justiça, pelas coisas corretas. De qual justiça Jesus vinha falar, então? Porque não é a mesma daquela quarta, né? Isso. Então, o primeiro passo para a gente compreender melhor essa bem-aventurança é entender a qual justiça Jesus se referia e qual o significado de justiça. Porque, é claro, não se trata da justiça humana, mas sim da justiça divina. E também é interessante a gente observar, Leonardo, que nesta bem-aventurança, o prêmio é o reino dos céus. E na primeira bem-aventurança, bem-aventurados os humilhados, os humildes, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, das 9 bem-aventuranças, o reino dos céus é o prêmio somente para essas 2 bem-aventuranças, para os humildes e para aqueles que se dedicam à defesa da justiça divina. Então, nós temos que partir dessa premissa. Nós não estamos nos referindo à justiça humana. Jesus não se referia à justiça humana nesta bem-aventurança, mas sim à justiça divina, porque senão nós vamos cair em contradições absurdas em relação a esta bem-aventurança, né? Uma não parece com a outra, o significado não é o mesmo, né? Na quarta bem-aventurança, nós também temos uma colocação da justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Essa quarta bem-aventurança tem um significado completamente diferente. Inicialmente, parece que elas são semelhantes, mas elas não são. Então, na quarta bem-aventurança, Jesus se refere àquele que deseja fazer as coisas da maneira justa, depois de ter errado tanto. Agora, ele, com desejo de fazer as coisas da maneira correta, ele terá oportunidades para tanto. Vejam que o significado é bem diferente desta penúltima bem-aventurança, né? Ele traz ali a questão da importância do amor à justiça mesmo. Sentir o amor como adoração até a justiça divina. Compreender essa justiça divina com outro sentimento, né? Não só o sentimento da balança, ser justo, não é isso, né?
Para a gente compreender melhor essa justiça, Leonardo, nós temos que recorrer ao Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec trata das 10 leis morais. E a última lei moral é a lei de justiça, amor e caridade. E das perguntas 873 a 879, Kardec começa justamente tratando dessa questão do significado de justiça, que os benfeitores espirituais, afirmam que o sentimento de justiça é inerente à criatura humana. Só que esse sentimento, ele vai se desenvolvendo conforme se desenvolve o senso moral. Ou seja, conforme o espírito vai progredindo moralmente. E que este sentimento de justiça, ele é corrompido pelos interesses, pelas paixões. Mas é curioso quando os espíritos dizem a Kardec que esse sentimento de justiça é natural em todo ser humano, porque seria muito estranho nós pensarmos que a criação divina pudesse refletir injustiças, ou que ela tivesse sido criada de forma onde a injustiça fosse inerente a toda a sua criação. Então, já começa por aí, né? Então, esse sentimento de justiça existe em todos, mas ele vai se desenvolvendo conforme se desenvolve o senso moral do espírito. E esse senso de justiça, esse sentimento de justiça, ele fica desequilibrado devido às paixões e aos interesses e às escolhas que o espírito vai fazendo ao longo do seu crescimento espiritual. E aí vem a definição de justiça. E a resposta é bem curta e fácil de compreender. É o respeito que devemos aos outros. É assim que os espíritos definem o que é justiça. E este sentimento de respeito aos outros envolve tanto as leis humanas quanto as leis divinas. É isso daí. É muito importante para compreender esta bem-aventurança, uma leitura dessas perguntas da 873 a 879. Porque veja que interessante, Leonardo. Kardec definiu essa lei natural, a lei da justiça, ele não colocou só a lei da justiça, é justiça, amor e caridade. Portanto, as três devem ser exercidas em equilíbrio, né? Com amor e com caridade, se faz a verdadeira justiça. É isso. E como que o nosso egoísmo vai fazendo nós misturarmos as sensações, né? Porque nós já trazemos esse senso de justiça dentro de nós, é uma lei natural, sim. Mas as nossas paixões pelas coisas da terra, né? Pelo plano terrestre, pelas coisas materiais, vai desviando essa compreensão de justiça. E sim. Quando nós olhamos o que nós fizemos com Cristo lá atrás, né? Cristo foi perseguido, então aqui ele não vem trazer para nós, olha, ser justo é receber as bênçãos na terra, pelo contrário, vai receber injustiça, vai receber um monte de coisa, né? Não vai ser fácil, mas é importante ser justo, porque ele sabia que nós ainda estávamos experimentando e estamos ainda um planeta inferior, né? Estaremos iniciando a regeneração, mas ainda um planeta inferior. Cabe a nós, então, essa falta de justiça pelos interesses pessoais. Isso. E Kardec traz uma base disso, quando ele pergunta, mas qual é o exemplo de justiça, ele vai trazer como sendo Cristo. E aí ficou muito difícil. Exato. Na pergunta 879, né, que ele fala qual seria o exemplo do homem verdadeiramente justo, né? E ele diz exatamente isso, a resposta para ele é exatamente isso que você falou, né? Que a gente tome Jesus como modelo,
mas para que esse homem seja considerado justo, ele deve conciliar a justiça com o amor e a caridade, né? Para que ela realmente seja um sentimento divino em todos nós. Então, é deste amor que nós estamos falando. Não se trata do amor à justiça humana, mas sim à justiça divina. E a justiça divina é contrabalançada pelo amor e a caridade. E veja, quando ele fala, Jesus vai falar para nós, né? Se perseguiram a mim, onde perseguir vocês? Com certeza. E é um chamado que ele traz nisso, porque às vezes nós não temos coragem de seguir a verdadeira justiça de Deus, por não conseguir enfrentar o mundo, né? E comparado ao que ele sofreu, o que ele passou em relação à perseguição, e todos no pós-morte do Cristo, hoje seria muito pouco, embora sofreríamos sim as perseguições na família, às vezes no trabalho, na sociedade, pela crença e tudo mais, mas ele traz um conforto, porque lógico que não vai ser como foi com ele, né? O fardo é bem menor agora, então é um convite em aceitar, né? Aceitar essa fé. Isso. Nós precisamos ter muita atenção também nessa bem-aventurança, Leonardo, porque Jesus, ele não colocou a questão da religiosidade. Ele só colocou bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. E ele não especificou nenhuma área de atuação humana. E se nós analisarmos a vida de personagens que dedicaram a sua vida defendendo os direitos dos semelhantes por uma causa comum à humanidade, nós vamos encontrar nessas pessoas a humildade, porque Jesus não estava falando dos ativistas, porque aqueles que são perseguidos por causa da justiça humana, eles estão brigando pela justiça para eles, e muitas vezes ela é injustiça para outros. Eles estão defendendo os seus pontos de vista e os seus interesses. Não é para esses que Jesus disse essa bem-aventurança. Ele se refere a pessoas em todas as áreas da atividade humana que, mesmo tendo a possibilidade de fazer o mal, defendem até a própria vida o bem de todos. E nós temos inúmeros exemplos ao longo da história, sem nenhuma conotação religiosa, de pessoas que dedicaram a sua vida para o bem comum, e muitas sendo levadas até a morte. Então, vejam que nós não conseguimos fazer as coisas nesse nível ainda, né? Mas nós encontramos muitos casos, muitos personagens na história da humanidade que representam um exemplo vivo, fora Jesus, do significado real dessa bem-aventurança, porque senão a gente cai num engano muito grosseiro, né, de achar que os que são perseguidos por causa da justiça seriam os ativistas envolvidos em questões religiosas, políticas, sociais, econômicas. Não é nada disso. Precisa ficar muito clara essa questão, né? Exato. Não é justamente na religiosidade, na questão de ser justo mesmo as coisas de Deus. Exatamente, né? Exatamente. Isso. Eu acho que é defender, inclusive, sem olhar o lado religioso, tudo aquilo que possibilita o evangelho do Cristo na Terra, né? Ou seja, tudo aquilo é o bem proceder mesmo, é a justiça do bem proceder, né? E ele nos traz... Pode falar, não. Não, assim, pegando alguns exemplos que a história mais atual para nós traz, né? Nós temos o caso de Gandhi, Madre Teresa, nós temos Abraham Lincoln, o próprio Martin Luther King, Nelson Mandela e muitos outros anônimos, né? E no caso da história, nós temos o exemplo de João Hus e Giordano Bruno. João Hus, na antiga Tchecoslováquia, reitor da Universidade de Praga,
ele era um homem da igreja, mas que combatia os abusos e a riqueza do clero. E foi pego ali numa emboscada, numa armadilha que fizeram para ele, e ele acabou sendo queimado vivo. Né? Tanto é que o mês de junho, se não me engano, 6 de junho, é o dia em que se comemora, lá em Praga, a morte, se comemora não, né? Se lembra a morte de João Hus na fogueira, e depois Giordano Bruno. E por quê? Porque o que ele combatia não era assim uma ação social, mas era uma ação na área da religiosidade, no sentido de que ela fosse justa e igualitária para todos, né? Porque era uma discrepância gigantesca, a riqueza do clero e a miséria em que o povo vivia. E foi justamente por defender as novas ideias em torno da religiosidade que ele e Giordano Bruno foram condenados à morte na fogueira. Né? E muitos outros, né, anônimos, mas a história da humanidade traz pessoas que foram levadas à morte justamente por defenderem a igualdade sem preconceitos, sem nada, né, para que todos os direitos naturais de cada cidadão, de cada ser humano, fossem respeitados. Né? A instalação, realmente a instalação do bem na Terra, né, no planeta. Exatamente, né? Exatamente, isso. E é engraçado que Deus nos coloca ali como um guia, a nossa própria consciência. Jesus, sim, né? Mas um guia seguro, a nossa própria consciência. E é por isso que as coisas ficam tão difíceis. Isso, porque pela evolução moral é que nós vamos conseguindo entender, então, a nossa consciência, porque ela até nos responde corretamente, mas nós interpretamos errado, né? Isso, mas veja só, Leonardo, nós citamos o nome de personagens históricos reverenciados pela humanidade, mas no nosso âmbito, e para nós, né, que somos ainda pessoas tão comuns, será possível que a gente já comece a fazer alguns ensaios dessa bem-aventurança ou dessa justiça? Claro que sim, que Emmanuel, no livro da Esperança, ele trabalha com essa questão. E a frase principal, que inclusive eu até destaquei para você lá, é que todo aquele que, mesmo podendo fazer o mal, escolhe fazer o bem, ele já está ensaiando, ele já está se preparando para a conquista da virtude. Então, no nosso dia a dia, mesmo que a gente tenha a opção, como a gente costuma dizer, está nos meus direitos, né? Então, está no meu direito, mas vai prejudicar o direito do outro, e mesmo assim a gente escolhe respeitar o direito do outro, mesmo que a gente seja lesado, já estaríamos no caminho da virtude, não é? Então, mesmo que não sejamos pessoas famosas, que não tenhamos uma tarefa de âmbito coletivo, mas no nosso dia a dia, com as pessoas que fazem parte do nosso mundo, nós também podemos ensaiar essa virtude, o amor à justiça divina, respeitando o direito de cada um. Porque uma pergunta muito comum que surge, Leonardo, é a seguinte: até onde vai o nosso direito? O nosso direito termina quando começa o direito do outro. Então, a base da justiça não tem a nós como referência. É esse que é o diferencial que o Espiritismo nos ensina. A base da verdadeira justiça não toma como referência os nossos direitos, mas os direitos do outro. Né? E é isso que a gente encontra lá no Livro dos Espíritos. Por isso, precisamos pegar com atenção essas perguntas e essas respostas para compreender melhor essa bem-aventurança. Ele vai colocar que é por orgulho que a gente se perde todas as vezes, mas é por humildade que nós vamos nos encontrar, né? Isso. E aí ele traz como sem a humildade nós não vamos conseguir, então, compreender o amor à justiça. Mas eu acho que não só pela falta de humildade, pela falta de todas as virtudes anteriores. Todas as anteriores, com certeza. Mas é curioso, Leonardo, aquilo que eu comentei com você, porque das 9, somente na primeira e na penúltima é que Jesus
diz que o reino dos céus será recompensa. Então, o reino dos céus, em toda a sua aventura, em toda a sua felicidade, está reservada somente para os humildes e para aqueles que defendem e vivenciam com a própria vida os direitos dos outros e não os próprios direitos. Não é? E trazendo a questão da vivência, para que a gente possa compreender de fato esse amor, é preciso vivenciá-lo várias vezes, vivenciar, né, as leis divinas ali. Então, não é algo muito fácil, porque demanda um trabalho constante. Então, certo. Não é cruzar, mais uma vez, não é cruzar os braços e admirar o amor, né? Pelo contrário, é trabalhar pelo amor à justiça. Né? Isso. Agora, nós também temos, Leonardo, muitos exemplos no final do século XIX, começo do século XX, de espíritas que também sofreram muitas perseguições por causa do espiritismo. Existem sites da internet e livros também que trazem a biografia de muitos espíritas, até mesmo antes de Kardec, que seriam os precursores do espiritismo. Mas depois do espiritismo estabelecido por Kardec, no final do século XIX e o comecinho do século XX, nós encontramos a história de vida de muitos espíritas que se caracterizavam por uma convicção inabalável nos espíritos, na doutrina espírita, uma fé pujante e uma força moral de derrubar qualquer um, no bom sentido, né? E eles também sofreram, e muitos vivenciaram processos mesmo, movidos pela justiça contra eles, tudo por causa do espiritismo. Só que eram homens realmente, assim, de uma força moral, de uma coragem moral, né, de uma convicção doutrinária muito forte que fez com que eles resistissem, mantendo fidelidade ao espiritismo e aos espíritos. Então, tem realmente, assim, o exemplo dessas vidas que, para nós, né, que vivenciamos a doutrina espírita, servem de exemplos do que eles sofreram, porque hoje, para nós, está na maior moleza, para falar a verdade, não é? Tá fácil, né? Tá fácil. Quando a gente pega o próprio Kardec, né, a posição que ele tinha, né, respeitado como ele era no meio acadêmico e tudo mais, e ele tem que enfrentar isso, colocando a fé mesmo à prova ali, já traz. Kardec, a gente mais acostumado a ler e tudo mais, né? Mas a história, a pressão que Kardec recebeu, e até os amigos que o respeitavam o abandonando, né? A fé que ele tinha é muito grande. E aí, é marcado, quando nós vamos buscar no capítulo 28 do Evangelho, que são os capítulos de prece, lá nós vamos ver assim, né? Porque será pela vossa fé, vossa coragem, vossa resignação e vossa perseverança que Deus reconhecerá como fiéis servidores. Sim. Eu acho que é bem aí também. O amor à justiça cabe aí. Através da fé e da resignação, nós vamos conseguindo aceitar e progredir, né? Exatamente, isso. Porque se a gente for pensar em justiça, só justiça, sem amor e sem caridade, nós estamos no tempo de Moisés ainda, que é o olho por olho e dente por dente, não é? Só que entre a causa e o efeito está a misericórdia divina, ou seja, o amor. Então, a justiça é exercida com amor e caridade, né? A gente vai te lembrar, Paulo falava, né? Vós sois cartas vivas, né? Ou seja, vamos fazer chegar a mensagem, só falar de Jesus, que seja de Deus, as leis divinas no coração de cada um. Né? E possamos trabalhar para isso. Isso. E Emmanuel nos traz, no mesmo livro da Esperança, ele fala assim, possuis vantagens humanas, te sorriem com prejuízo a outro, prefira o sacrifício.
Então, se de repente nós vamos ganhar uma vantagem em cima do outro, não sendo justo, é melhor que a gente prefira o sacrifício. Porque lá na frente a vantagem é o sacrifício, né? Exatamente, exatamente. É isso mesmo. E, bem, se você não tiver alguma coisa para fazer, para colocar agora, Leonardo, daí eu já ia contar um caso do Chico relacionado a essa bem-aventurança. Eu ia perguntar agora, pode. Então, tá bom. Só que não é um caso, assim, que faça a gente rir, né? Como aconteceu da semana passada do Vai com Deus, meu filho. Foi o seguinte, em 1937, Chico Xavier começou a psicografar e o autor, livros de um autor espiritual que se identificava como Humberto de Campos. Humberto de Campos foi um renomado poeta, renomado escritor brasileiro, inclusive pertencendo à Academia Brasileira de Letras. Ele desencarnou em 1934 e, a partir de 1937, começou a psicografar, através de Chico Xavier, livros com vários contos, apólogos, cartas, e esses livros foram publicados pela Federação Espírita Brasileira. Então, nessa época, 1937, mais ou menos, Chico Xavier tinha ali por volta dos seus 27 anos. Em 1944, a viúva, a esposa de Humberto de Campos e os seus filhos entraram com um processo na justiça, exigindo os direitos autorais dos livros, se é que realmente era Humberto de Campos que escrevia por meio de Chico Xavier. Faça uma ideia da situação, Leonardo. Porque a gente precisa deixar bem claro que nos mais de 400 livros psicografados pelo Chico, ele sempre cedeu todos os direitos autorais às editoras que publicavam os seus livros. Ele nunca recebeu um centavo, porque ele dizia que os livros não pertenciam a ele, e sim aos espíritos que os escreviam. E, claro, muitas editoras vendiam a rodo os livros de Chico Xavier, e cresceram muito graças a ele, de ter doado os direitos autorais para as respectivas editoras. Então, quando em 1944 veio esse processo a público, incriminando, ou melhor, exigindo satisfação, se realmente que a justiça decidisse que se realmente era Humberto de Campos que estava escrevendo por meio de Chico Xavier, a família exigia os direitos autorais dos livros. E envolvido na história, Chico Xavier e a Federação Espírita Brasileira. O que aconteceu? Vejam a saia justa em que a justiça ficou. A própria justiça teria que provar que é possível a um morto escrever por meio de um médium. Ou seja, teria que provar que realmente existe a comunicação entre encarnados e desencarnados. A justiça oficial. Ou então, ela teria que provar que não era Humberto de Campos. Nesse caso, seria o Chico plagiando. E a mesma coisa, ela teria que provar que não é possível que quem já morreu converse ou escreva por meio de alguém para os que ficaram aqui na Terra. De qualquer modo, a justiça humana tomaria um partido. Ou ela concordaria com os ensinamentos espíritas, ou teria que provar por meio de fatos que era mentira, que o espiritismo era uma farsa. Dá para imaginar a situação? O Chico, ele ficou muito abalado com essa questão, ficou muito abalado emocionalmente, mas ele se manteve firme às suas convicções e aos espíritos, manteve-se fiel aos espíritos e à doutrina espírita. Conclusão:
o caso foi arquivado e não se teve uma resposta para tanto, porque a justiça acabaria ficando partidária, certo, Leonardo? Imagina a justiça brasileira concordar, não, os espíritos podem escrever sim, ou não, nós provamos que é mentira, os mortos não podem escrever e é uma farsa do Chico Xavier. Que saia justa, né? Que saia justa. E para evitar maiores problemas ao médium, a partir, então, de 1944, Humberto de Campos passou a assinar os seus livros com o pseudônimo de Irmão X. O curioso, Leonardo, é que Humberto de Campos, no estudo da sua biografia, que é muito interessante, cheio de ensinamentos, ele morreu pobre, cego e muito doente. Não deixou, assim, vamos dizer assim, bens materiais nenhum para os seus descendentes. E, então, a partir daquela data, ele começou a assinar como Irmão X. Mas este X não é a letra X, é o algarismo número 10, né? O algarismo romano que equivale ao 10, porque na Academia Brasileira de Letras, ele ocupava a cadeira número 20, que em algarismos romanos é XX. Então, como espírito, ele valia somente metade, entendeu? Essa eu não sabia, não. Então, e foi nesta época também que surgiu o livro Nosso Lar. E a grande curiosidade, né, dos espíritas da época era de saber quem era aquele médico. E já por causa do caso Humberto de Campos, o espírito autor do livro também usou um pseudônimo. E como Chico dormia no mesmo quarto que o irmão dele, e o irmão dele se chamava André Luiz, o espírito perguntou, qual é o nome do seu irmão? Aí o Chico falou, André Luiz. Falou, então tá bom, eu vou ser o André Luiz. Entendeu? Então, justamente para evitar mais problemas na questão da justiça. Esse é um dos casos que Chico Xavier teve que enfrentar por causa da justiça dos homens em processos contra ele. O que, na verdade, Leonardo, o que estava em xeque era o espiritismo, era a doutrina espírita, entendeu? E Chico manteve-se firme e fiel a ela e aos espíritos, não é? Quanta pressão, o Chico mesmo, quanta pressão ele não sofreu, né? De jornalistas, de... Nós não conseguiríamos calcular. Se fosse a gente, se fosse algo com a gente, o que a gente diria? Assim, olha, não, eu fiz eu cometi um plágio, eu copiei o estilo dele, fui eu mesmo que escrevi, vamos encerrar o caso. Não, ele manteve-se fiel. Firme, né? Firme, mas sofrendo. Aquela estruturinha toda, mais firme do que tudo, né? Isso. E também tem outro caso que precisa ser comentado, Leonardo, sou Eurípides Barçanufo, o apóstolo da caridade da cidade de Sacramento, Minas Gerais. Eurípides Barçanufo, autodidata, ele estudou homeopatia, porque não teve possibilidades de ir para o Rio de Janeiro fazer faculdade de medicina, então ele estudou homeopatia sozinho, abriu uma farmácia e ele mesmo manipulava, comprava todos os elementos necessários para manipular os medicamentos homeopáticos, que ele distribuía gratuitamente, porque ele ia até a população muito pobre, sem acesso algum à saúde, muito menos à medicação, ele atendia aquelas pessoas, porque ele já tinha uma experiência em vidas anteriores como médico, então ele atendia as pessoas, ele ia numa carroça até os sítios, fazendas, atender a população pobre daquela região, na época, final do século XIX, comecinho do século XX, e ele mesmo, ali junto com outras irmãs que ajudavam ele preparava os medicamentos e distribuía gratuitamente à população. É a mesma coisa, ele nunca ganhou um centavo em cima dos medicamentos homeopáticos que ele distribuía. Muito pelo contrário, ele tirava do próprio bolso para poder fazer os medicamentos. Só que quase vizinha da farmácia dele tinha uma outra farmácia comum, e o dono era um dentista. E esse senhor, que era de Uberaba, moveu um processo contra Eurípides,
por exercício ilegal da medicina. Esse foi feio. Esse processo foi feio, só que Eurípides, ele não quis nenhum advogado para se defender. E, vamos dizer assim, a audiência foi pública, foi aberta a todos. Ou seja, ele deu um show de caridade, de amor e de espiritismo. Esse processo também é bastante conhecido. E, claro, ele saiu vitorioso, não é? Caibar também, se eu não me engano. Caibar também, oh, Nossa Senhora, também passou apertado aí mais especificamente mesmo por causa da igreja, né? Da igreja católica ali, ele também sofreu muitas perseguições, muita pressão por causa da igreja, né? Ele distribuía os santinhos, né, as mensagens próximo ao cemitério. Isso, na época de Lembra isso, sim. E ele foi proibido de fazer a entrega da vida. Mas como ele foi proibido de ficar um quarteirão, não sei qual a distância do cemitério, então ele ficava mais afastado, mas ele continuava fazendo essa entrega. Continuava distribuindo, exatamente. Será que nós continuaríamos? Não, a gente corria para casa. Por isso que eu falo para você, Leonardo, assim, é muito interessante conhecer a biografia desses pioneiros do espiritismo, né? E muitos outros também que depois que vieram após Kardec, pesquisadores, se não me engano, Ernesto Bozano, que também pesquisava os fenômenos espíritas e pertencia à academia, à universidade. Quando ele perdeu um filho e ele começou a se interessar pelos assuntos espíritas e pelas pesquisas, os próprios colegas dele da universidade começaram a dizer, né, assim, como dizer que ele estava assim, que ele não estava mais no controle do seu próprio equilíbrio, e ali também, embora não existisse uma perseguição judicial, mas havia a perseguição psicológica, emocional, sobre os pioneiros da doutrina espírita. Olha, nós não teríamos chance alguma, ainda bem que o espiritismo não dependeu da gente naquela época, Leonardo, porque senão teria sido uma furada total, né? Nós somos os perseguidores, viu, Malu? Hoje, talvez, né? Porque hoje quem defende foi aquele que perseguiu no passado, né? Então é aí que a gente se enquadra, não é? Nossa Senhora. Imagina até na época de implantação do hospital Allan Kardec, né? Como que não deva ter sido também, porque deve ter tido pressão violenta, né? Uma escola espírita, né? Deve ter sofrido. É o colégio Allan Kardec, né? É o colégio. Isso, Sacramento, mais Sacramento, então. Isso. É muito interessante. E aí a gente vê que são para esses missionários que Jesus dedica esta bem-aventurança, né? Que realmente sofreram e sofreram muito, né? Por manterem fidelidade à justiça divina, né? O amor à justiça divina, né? Compreendendo que tudo que acontecia ali precisava ser visto com um amor diferente, um amor sublime. Exatamente. E pode falar, Leonardo. Não, pode falar. Me ocorreu agora também lembrar o que os espíritos dizem para Kardec nessas perguntas relacionadas à lei de justiça, amor e caridade, quando eles dizem qual é a regra padrão, né, no sentido de respeitar o direito do outro. E eles dizem aquilo que nós já conhecemos e que Jesus já ensinou, é fazer para o outro o que desejamos para nós mesmos. Com isso, o critério da justiça está colocado no outro, nos direitos do outro, e não no nosso direito. E aí, a Kardec alerta para a gente tomar cuidado na hora de pronunciar essa frase: fazer ao outro o que desejamos para nós mesmos, e não fazer para nós o que desejamos para o outro. Porque muitas vezes o que eu quero é prejudicar o outro, mas eu não quero me prejudicar, não é?
Eu quero... Eu faço a mim e entrego igual a ele, mas não é isso. Exato. Então, precisa tomar cuidado. Então, nessas colocações, fazer para o outro o que eu desejo para mim, esse critério de justiça tem como referência a pessoa do próximo, o direito dele e não o nosso. Por isso que você disse, né, que mesmo como Emmanuel comenta lá no livro da Esperança, mesmo que para respeitar o direito do outro eu saia prejudicado, é melhor que seja assim. Eu costumo muito, é lógico que não consigo praticar, mas eu costumo muito fazer isso pensando, bom, como Jesus iria proceder nessa situação, né? Trazendo qual seria a movimentação do Cristo nisso. Sim. E aí nós temos que Jesus era o justo dos justos, né? Então, Sim. nada mais do que ele mesmo. E aí Exato. fica mais difícil ainda. Sim, exatamente. Exatamente. Esse capítulo do Livro dos Espíritos, ele trata de outros assuntos também relacionados à questão do direito, dos direitos relacionados aos bens materiais, é uma série de situações que importa a gente conhecer, Leonardo, porque, como eu disse para você, a gente precisa tomar muito cuidado na interpretação desta bem-aventurança, né? Porque a justiça a que Jesus se referia é a justiça divina, que está baseada em leis divinas, leis morais, que são válidas em qualquer ponto do universo, não é? Que nós ainda não estamos acostumados com essa lei divina. Não estamos. Então, amor à justiça, não é um advogado que ama a justiça, pelo contrário, né, Malu? Eu estava vindo para cá pensando assim, amor à justiça. Justiça de Deus, muitas vezes pode ser a aflição nossa ou a aflição do outro. É compreender justamente as aflições com amor. Resignação, sim, ok, é preciso, mas é um olhar diferente. É mesmo que eu ou outro esteja sofrendo, passando por aflições, e aí vamos trazer o capítulo 5, que é sobre as aflições, é ter amor por isso, é ter amor até pelas aflições, porque é a corrigenda, é Deus trabalhando em nós, né? Exatamente, é a justiça divina se cumprindo sobre nós. Bem ou mal aos nossos olhos, né? Exatamente. E como nós precisamos de corrigendas, né, para que a justiça divina haja sobre nós, infelizmente nós ainda necessitamos da dor, do sofrimento, das aflições, das dificuldades, né? Exatamente. Vamos às perguntas, Malu? Sim, vamos. Deixa eu ver aqui. Amor à justiça é colocar o sentimento verdadeiro do amor na hora de julgar ou aceitar algo. Amor à justiça é colocar o sentimento verdadeiro do amor na hora de julgar ou aceitar algo. Sim, mas esse amor, como a gente disse, né, no título, né, do nosso encontro de hoje, trata-se de amor à justiça divina. Mas cada vez que nós desejarmos cumprir, ou melhor, lutarmos para que essa justiça divina se efetue, claro que nós teremos sofrimento, nós vamos encontrar dificuldades, mas para que essa justiça divina se cumpra, seria necessário que a justiça humana estivesse em paralelo. Chegará um dia em que a justiça humana será espelho fiel da justiça divina. Aí não serão mais necessárias as leis, porque cada um irá cumprir as leis divinas naturalmente. Já pensou que maravilha, Leonardo? Nossa, né? Sim. Então, esse amor à justiça, que trabalhada nessa bem-aventurança, que se diga, como já falamos antes, é amor à justiça divina, né? Fazer com que realmente a gente tenha amor ao próximo,
que, lembrando as palavras de Kardec, é justiça, para que a justiça se cumpra de acordo com as leis divinas, ela precisa estar balanceada pelo amor. E não basta o amor, é preciso a caridade, que é amor em ação. Então, aquele que luta, aquele que trabalha, que defende o bem do próximo, faz isso por amor ao próximo e, consequentemente, por amor ao que é justo. É assim, não sei se era isso que a pessoa estava esperando na pergunta que ela fez, Leonardo. Como você entende? Porque você pergunta para mim, mas eu também pergunto para você. Como você entende isso? E trazendo um pouquinho o que você falou, a questão da justiça que nós temos hoje, as leis, né, da justiça nossa, elas são somadas com as leis divinas. Hoje nós temos que respeitar as duas leis, né? Nós ainda estamos sobre as duas leis. Seria um contrassenso, né? Respeitar a lei divina e não respeitar a lei humana. Exato. E aí, quando ela coloca assim, ó, o verdadeiro amor, na hora de julgar ou aceitar, no verdadeiro amor, a gente já não vai julgar. Né? Porque o julgamento, a não ser que for um julgamento para o bem, mas o fato de julgar já nos coloca numa posição de não verdadeiro amor. Porque o verdadeiro amor aceita, tudo bem. Na hora de julgar ou aceitar. Então, eu vou aceitar, de fato, esse amor divino, né? Mas eu não vou julgar o outro. Acho que é mais aceitar o outro do que eu julgar, né? Exatamente, exatamente. A questão de julgamento, que fique restrito somente à justiça humana, certo, Leonardo? Nem mesmo Deus julga. Né? Ele não daqui falha, né? Daqui ainda falha, exatamente. Né? E nós menos ainda, né? O que a gente deve é procurar ajudar sempre, procurando ser justo. E mesmo procurando ser justo, a gente ainda erra, então que a gente consiga errar o menos possível, né? Com certeza. Já é possível praticar esse nível de justiça nesse mundo de expiações que nos encontramos? Você acabou falando sobre isso no meio da... Claro que sim, exatamente. Porque, olha, quando Jesus pronunciou essas palavras, há 2000 anos, ainda era mundo de expiações e provas, né, Leonardo? Exato. E ainda continuaremos ainda. Então, mas é preciso que a gente tenha consciência de uma coisa. Toda vez que a gente procurar trabalhar pelo bem comum, encontraremos dificuldades. Por quê? Porque estamos num mundo de provas e expiações. Você quer fazer as coisas de qualquer jeito, na malandrice? É a maior moleza. Quer fazer as coisas certinho, como tem que ser, respeitando tanto a lei humana quanto a lei divina? Vai ser difícil. Por quê? Porque ainda estamos num mundo de expiações e provas, né? Dá um trabalho danado. Andar na linha, ser justo, querer fazer as coisas certinha, sem prejudicar a ninguém, não é fácil, porque assim, a nossa vida em sociedade ainda impõe muitos obstáculos para que o bem se efetue de fato. Né? E vale lembrar que o povo daquela época, o pessoal daquela época, não era ninguém letrado, não era ninguém estudado, era pessoa simples, né? Não, então, quando Jesus fala isso, é porque qualquer um pode começar a ter esse amor à justiça, a praticar essa justiça. Exatamente. Sobretudo no trânsito. Nossa Senhora, né? O trânsito é um ótimo exercício para ver se a gente está realmente craque nessa bem-aventurança, pelo menos começando. Começando a experimentar, Isso. Que mais? Podemos dizer que no amor à justiça praticamos juntos todas as outras virtudes? Também falamos, né? Sim. Mas por enquanto a gente vai aos saltos, né, Leonardo? A gente não consegue fechar esse ciclo totalmente. Nós estamos ensaiando. Às vezes, em algumas situações,
nós nos saímos melhor numas, em outras nem tanto, e assim a gente vai tocando a nossa vida, porque viver em plenitude todas essas virtudes ainda vai demorar um pouco. Né? Mas às vezes nós estamos mais afiados em algumas e sem experiência nenhuma em outras, não é? Mas estamos todos em aprendizado. Exato. E aí o José Alves colocou aqui, que nós falamos nas leis da sociedade, né? Uhum. E aí ele colocou que os advogados só realizam ações e buscam fazer justiça. E os juízes que julgam. Não, de fato, os juízes que julgam, não, é que nós comentamos são os advogados, né? Os advogados fazem as ações em cima das leis sociais, né? Sim. Então, mas é dividir dividir as leis em divinas e as leis nossas. E as leis humanas, exatamente. Isso. Porque quando, no livro dos Espíritos, quando Kardec fala, né, aliás, quando os Espíritos disseram que o sentimento de justiça está baseado no respeito aos direitos dos outros. E aí depois eles completam que esses direitos englobam tanto a lei humana quanto a lei divina. Né? Porque seria realmente muito estranho alguém respeitar a lei divina e desrespeitar a lei humana. Fica completamente sem sentido. Não é? Agora, quanto mais moralmente elevados forem os representantes do direito na Terra, mais justa será a justiça humana. Né? A justiça humana também, ela tem que ir até onde não interfere o outro, né? Mesmo que o outro seja a sociedade como um todo, né? Então, vai demorar, mas já está meio que tentando estreitar com as leis divinas, né? Já melhorou muito, porque na época de Jesus, as pessoas não tinham julgamento, não tinham advogado, não tinha apelação, não tinha absolutamente nada. Era totalmente arbitrário, né? Sem defesa. Piorava, né? Exatamente. A gente vê bem isso no livro Paulo e Estevão, quando o pai de Gesiel tacou fogo no terreno do vizinho, que era justamente o chefe ali da guarda, ali era uma autoridade da polícia, do exército romano. Aí, nossa, foi terrível. Foi terrível. Mas eu falo isso, até olhando Paulo e Estevão, em relação à justiça divina, porque se esse ato não tivesse acontecido, talvez nós não teríamos a história como nós conhecemos, né? Exatamente, então, exatamente. Todo mundo ali tem a sua tarefa, né? O alto colocando ali o que é a missão de cada um, de fato. Isso. Bom, chegamos ao fim, Malu. Mas passa muito depressa, Leonardo. Passa muito depressa. Agora que ia ficar bom, né? Agora que a coisa esquentou. Isso. Mas deixar, como a gente já comentou na semana passada, deixar bem claro que longe de nós, né, Leonardo, falar que chegamos num ponto final a respeito dessas bem-aventuranças, dessas virtudes, porque certamente daqui 100, 200, 500, 1000 anos, se Deus quiser, né, estaremos compreendendo já de uma forma muito mais elevada do que aquela que conseguimos compreender agora. E que devemos buscar as respostas para as nossas dúvidas nas obras de Allan Kardec e na questão da justiça no Livro dos Espíritos, a lei de justiça, amor e caridade. Tenhamos essa justiça de amor e caridade mesmo como sendo o nosso norte, a nossa luz aí no caminho, né? Sim, exatamente, exatamente. Agradecer a todos que estiveram conosco aqui hoje, agradecer a você, Malu, muito obrigado pelo carinho, pelos ensinamentos, viu? Um grande beijo para você. Sou eu que agradeço, Leonardo, a oportunidade que você me proporciona de contribuir com a divulgação do Espiritismo, do Evangelho. Desejo a todos os que nos acompanharam esta noite que tenham um bom descanso, uma ótima semana e até o próximo domingo, se Deus quiser,
Fiquem com Deus. Fiquemos com Deus, hoje e sempre. Um beijo, Muito tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau.